O fato é que estamos aqui nesse mundo e aqui é o lugar em que tudo já está determinado. Existem as leis naturais que estão governando a nossa vida e não dá para mudar muita coisa não. Então nós temos o ciclo de vida. Nesse ciclo de vida temos que passar por diferentes experiências e no decorrer da vida vem as enfermidades, mas a gente não quer adoecer, mas tem que adoecer. Seria bom se ficássemos eternamente na juventude, mas a gente está envelhecendo. A todo instante tudo está se transformando. Então são condições determinantes que nós não podemos fugir. Depois a condição última é a morte, né? Essa ninguém escapa, né? Isso é a coisa mais certa que nós sabemos, né? Mas por outro lado nós temos possibilidades assim de decidir certas coisas. É o que chama-se de livre-arbítrio. Para a maioria das pessoas esse livre-arbítrio é um problema. Porque cada um tem que decidir seu próprio destino. Olha só. Seria mais fácil se alguém decidisse por nós, né? Por exemplo, os animais, por exemplo, a gente vê as vaquinhas no pasto e tudo assim, né? O futuro delas já está decidido. Elas assim vivem assim às custas do instinto e tudo. E não tem essas opções existenciais, né? Então tudo fica mais fácil, né? A vida para elas é bem mais simples, é mais fácil. Agora, para o ser humano é complicado. Na hora que o ser humano adquire um corpo humano, então ele tem essa responsabilidade. Cada um é responsável pelo seu próprio destino. Olha só. A maioria não se dá conta disso, né? Estão vida após vida, assim, numa situação que não é a situação ideal e se lamentam muito por causa disso, mas dificilmente uma pessoa consegue entender que ela pode reformar toda a sua vida, né? Que ela tem essa prerrogativa, né? Nós temos esse poder de decisão, mas que poder de decisão que nós temos? A maioria da aplicação desse poder de decisão nós aplicamos em coisas que são assim equivalentes entre si. Por exemplo, nós vamos no supermercado, temos que decidir assim qual é a marca de sabonete que nós vamos usar. Então nós temos que decidir ali, né? Mas é uma decisão que não tem grandes implicações assim existenciais, né? Então assim, outras decisões são mais sérias. Tem um tanto de dinheiro e preciso comprar um veículo, então tem várias marcas e eu tenho que decidir. Então isso é mais importante porque isso requer assim uma quantidade de dinheiro maior e tudo envolvida e tudo. Mas são decisões de coisas assim equivalentes. Assim o jovem a pessoa sai da adolescência, entra na juventude, tem que decidir assim qual a carreira que eu vou seguir, né? Qual a faculdade que eu vou fazer e tudo. Então tem certas decisões que a pessoa tem que fazer durante a vida, né? Vou me casar ou me permaneço solteiro? São decisões que as pessoas têm que usar essa faculdade, né, que o ser humano tem de decidir, né? Quer dizer, o
o livre-arbítrio, mas são coisas práticas da vida, né? Agora, qual seria, assim, o maior uso do livre-arbítrio? O maior uso do livre-arbítrio é a decisão entre uma vida boa e uma vida ruim. A maioria não sabe exatamente decidir sobre isso, né? Então, como se decide uma vida boa? A vida boa é decidida quando nós damos o rumo certo da nossa vida. Então nós não podemos decidir muitas coisas, mas nós podemos decidir a direção que nós vamos dar na nossa vida. Por exemplo, agora estou de férias e eu tenho que decidir o lugar onde que eu vou passar minhas férias. Então consulta-se lá na internet vários destinos turísticos. Então você decidiu, eu vou lá num hotel na selva amazônica. Então assim você decidiu. Então eu tenho que comprar uma passagem de avião para lá. Aí nisso aí tem todos os fatores determinantes ali que você não pode mudar, né? Porque tem as companhias que fazem o voo lá para Manaus, tem o preço que você tem que pagar, você tem o assento que você tem que escolher e o que você queria já está ocupado, e depois você tem que ter naquela hora certa, você tem que chegar lá no aeroporto, e tem a hora certa para embarcar, e depois você embarca lá e o pessoal fica em cima de você, tem que desligar o celular, e você tem que se amarrar na cadeira, e você não pode abrir a janela do avião, muito menos, né? Quer dizer, você está ali completamente, assim, as condições são altamente determinantes ali, né? Você está ali assim, eu queria me deitar, não posso, né? Só tem um pouquinho só que você pode inclinar a cadeira, só uns centímetrozinhos, assim, né? Então, assim, você não pode fugir disso, mas o mais importante você decidiu. O destino que você queria ir. Isso daí é sua decisão. O resto são fatores determinantes, né, que você teve que se acomodar a eles, né? Da mesma forma, durante a nossa vida, nós temos muitos fatores determinantes. Nós temos que trabalhar, porque temos que nos alimentar, temos que ter moradia, temos que constituir família, tem que educar filhos, tem muita responsabilidade disso e aquilo, que nem não pode fugir disso, né? Então, isso daí a gente fica preso nesses fatores condicionantes. E estou envelhecendo, e depois vou morrer, e tudo, né? Mas podemos decidir o rumo que nós damos na nossa vida, a direção que nós estamos dando na nossa vida, né? Então, se a direção que nós estamos dando na nossa vida, por exemplo, estamos na direção de Krishna, estamos na direção da Suprema Personalidade de Deus. Então, como é que eu vou nessa direção? Tem os referenciais, tem as escrituras que nos dão assim, o caminho que nós vamos nessa direção. E nessa caminhada, como é que vai ser essa caminhada? Vai ser tudo muito fácil? Não vai ser não. Não pode ser tão otimista assim, não. Vai ter testes, vão ter obstáculos, vão ter dificuldades e tudo, mas se estamos na direção, a gente está indo no sentido correto. Isso que nós podemos decidir. Nós vemos que a maioria das pessoas não tem essa decisão feita, né? Elas vão vivendo por viver, né?
o tempo vai passando, vai vivendo de acordo com as circunstâncias, com o que ocorre na sua vida, assim, né? Mas aí chega num ponto que ela não tem uma perspectiva para ir em frente, né? Aí a pessoa fica perplexa, né? Ah, vou perder tudo. E se lamenta, entra num estado de depressão. E geralmente o final da vida para essas pessoas é muito difícil. Mas aqueles que já estão no caminho certo, já definiram a sua direção, então tem esse referencial e vão sempre em frente. E a caminhada vai ser longa, mas está indo na direção certa e tudo fica favorável na vida.